Vamos para o segundo tempo da entrevista de ontem, lá em São Januário, que o Fernando Diniz falou que se esperava uma atuação tão boa, também sobre a parte mental e sobre Jair, revelando que o volante, olha, pode estar de saída, também sobre Dimitri Payet. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar feliz, como tivesse acordado depois de uma noite com alguém que você ama, né? Feliz, ou seja, feliz da vida, ou como tivesse ganhado na loteria. Enfim, e aí passamos uma noite de felicidades, depois de ver o time bater no Fortaleza por 3-0. E com isso o Vasco saiu da zona de rebaixamento. E, se eu não me engano, o Grêmio, o São Paulo, ganhou de virada do Grêmio por 2-1. Se não me engano, o tricolor Gaúcho foi para a zona. E, então, pelo menos uma semana respirando. E além de uma boa atuação, uma atuação que quem não está ligado no Campeonato Brasileiro pode achar que o Vasco está na parte de cima da tabela. Bom, e vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva lá de São Januário. Infelizmente a gente não pôde estar lá, a CBF não aprovou o nosso credenciamento. E o Fernando Diniz foi questionado se esperava uma atuação tão boa do Vasco. Veja que ele respondeu. Obrigado. Então, é muito bom falar em momento de vitória, porque vamos supor que a gente tivesse perdido de 3-0. Aí ia falar automaticamente, e se tivesse tomado 3 gols no segundo tempo, o mesmo time. O futebol pode acontecer as coisas. Dessa forma, a análise ia ser que o time estava mal fisicamente. E não fui eu que treinei esse time. Eu cheguei aqui fisicamente. Tem outras coisas que envolvem o futebol, do aspecto anímico, do motivacional. Eu acho que às vezes no futebol existe a ciência que envolve o futebol, ela é muito importante, mas às vezes ela limita outros aspectos que são mais importantes do que só a capacidade física. Os caras correm, como hoje tem muita superação nisso, tem muita vontade de estar junto, vontade de ganhar, vontade de superar. Isso gera uma energia que faz com que a capacidade física ela seja aumentada. Então a gente não pode, às vezes a gente comete muita injustiça, às vezes como profissionais. Eu sei que o Daniel Félix, alguém me falou que foi questionado, esse é o time que estava sendo treinado aí. Pode ser que e já tinha corrido bem contra o Lanús também. O Lanús, na minha opinião, o time caiu abruptamente depois que tomou o gol. Não tinha a ver com a parte física, tinha acabado de voltar para o segundo tempo, tinha 8 minutos de jogo. Então o futebol, para a gente fazer uma análise mais justa, é difícil fazer. E eu convido a vocês, quem quiser fazer uma análise mais detalhada, com mais profundidade, vai informar melhor o torcedor e vai sair na frente da imensa maioria, que fica comentando o resultado do jogo. Se a gente comenta o resultado do jogo, a gente vai cometer muitas injustiças, que tem um monte de profissional aqui, como tem aí. Então, o trabalho do Vasco, de quem estava aqui com o Caribe, e as pessoas que estão aqui do staff, é um trabalho de excelência. Mas quando, às vezes, perde e às vezes ganha. Então, esse é o time que obviamente a gente treinou, a gente agregou coisas, mas é um time que na parte física é um time que tem condição de suportar. Então, se a gente colocasse, quando perdeu, se a gente fosse colocando que o time fisicamente é um time incapaz, a gente acaba queimando alguns profissionais que pagam uma conta que não é justa. Eu esperava, se tivesse empatado, eu esperava tudo. Eu não sou um cara que fica esperando só, eu fico muito conectado com aquilo que a gente treina para apresentar no campo. Contra o Lanús, eu gostei do time, principalmente no primeiro tempo. Podia ter terminado 0-0 o jogo, a gente podia ter vencido de 1-0. E hoje as coisas fluíram. Aqui, jogar em São Januário, os jogadores também têm um acréscimo de confiança, a torcida que veio apoiou do começo ao fim. Isso foi gerando uma energia, gerando confiança. A gente fez o gol cedo também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, tem uma série de fatores que agregaram para que a gente performasse do jeito que performou. E na verdade, a gente fez 5 gols, hoje para valer 3.
Foi um desempenho muito bom. Assim, o time jogou muito bem. Eu estou feliz, né? Que eu estava esperando que ia ganhar. Eu nunca já joguei contra o Fortaleza um monte de vezes. Ganhei, perdi e nunca tinha ganhado de 3-0. Ganhamos aqui. Esse adversário, e é um adversário que tem uma tendência a jogar cada vez melhor. São 4 anos do Voivoda lá. Um time que, conforme o tempo vai passando, eles vão se reforçando, eles vão tentando melhorar. Então, não é um resultado normal ganhar de 3-0. Mas também é uma coisa que, quando a gente desempenha, como a gente desempenhou, é uma possibilidade. Também eu fui questionado sobre a parte mental do time, porque o time nos últimos jogos, desculpem, demonstrado a parte psicológica não tão boa, principalmente quando leva gol. E desses 90 minutos o time mostrou uma outra força mental. E também sobre Jair, que o Fernandinho revelou que o volante pode estar de saída. Veja. Também. Obrigado. Muito boas 2 perguntas. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. E eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo de todas as minhas estreias da minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz. Fala assim, eu trabalho, todo mundo fala que trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto. Isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição e a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição. A gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador, já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Também sobre o Dimitri Paes, já que o Felipe Coutinho foi expulso contra o Fortaleza, com isso ele está fora do clássico contra o Fluminense, sábado no Maracanã. Esse a gente acredita que a CBF vai aprovar o nosso credenciamento, pois eles só aprovam quando é estádio grande, quando é estádio pequeno a gente tem dificuldade de ser aprovado. E quando o estádio é enorme, eles aprovam, quando o estádio, justamente na nossa casa, ele não nos aprova. Mas a tendência é que o francês retorne ao time. E ele falou, inclusive, que o francês pode até voltar no jogo de terça-feira, no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Operário. Vejam. Não, obrigado. É uma possibilidade o Payet jogar, ou talvez terça-feira já. A gente não sabe, ele já está começando a jogar com bola, a gente está com cuidado com ele, teve uma lesão no joelho. E pode ser que ele jogue na terça, pode ser que ele jogue só no sábado, e pode ser que ele não jogue no sábado. Está num processo gradual de retorno. E aí a gente vai ter até, principalmente falando de sábado, a gente tem até sábado para ver qual que é a real condição do Payet, de suportar o jogo ou não. É isso, galera. Como eu mencionei agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. Terça-feira, esse calendário apertado do futebol brasileiro. Terça-feira tem Vasco de novo contra o Operário, o jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo de ida lá em Ponta Grossa foi 1-1.
Com isso, quem vencer avança para as oitavas de final da competição nacional e, se houver empate por qualquer placar, disputa por pênalti. Então, toda a atenção nos 90 minutos contra o Operário vai ser importante. E no sábado, né, o Vasco tem jogado vários sábados seguidos, jogou contra o Vitória, foi um sábado, jogou hoje, sábado, e vai jogar sábado que vem, também às 6h30 da noite, contra o Fluminense, no Maracanã. Então é isso, galera. Até boa noite com o resumo do domingo do Vasco. E também nesse domingo tem análise do GP de Emília-Romagna, né, no conteúdo de Fórmula 1. Até mais.